Melhor acender a luz, né? Acende. Gente, não acende a luz, a gente entra em trabalho mediúnico, né? Melhor não, né? Concentrado, né? Gente, boa noite a todos mais uma vez. Vou tentar falar grande aqui, como disse a Cássia, porque a acústica aqui realmente ela é complicada para falar sem microfone. E às vezes até com o microfone ela não é tão boa assim. É uma coisa que não foi tão bem pensada assim na construção do nosso lindo salão aqui, foi a parte da acústica. Que Jesus continue nos envolvendo. Vocês hoje estão de parabéns, porque nós estamos com a casa cheia aqui, né? A primeira aula do ano que eu tive aqui, tinha acho que metade das pessoas que temos hoje. Então, eu estou muito feliz de vir apresentar essa aula aqui para vocês, porque eu vou trazer algo para vocês hoje muito especial, que não foi criado logicamente por mim, não teria capacidade para isso, mas é algo que vai ser muito importante na caminhada de vocês dentro da escola de aprendizes, para o processo de autoconhecimento, para o processo de reforma íntima e para a vida toda, gente. Tá? Porque é algo que vocês podem depois fazer até sozinhos, independente de estarem na escola de aprendizes ou não. Nós estamos aqui na aula 56. Eita, se não ligar não funciona, né? Dá para ler, não dá? Porque se apagar a luz não dá muito certo, não. Nessa aula nós vamos falar aqui sobre o conceito de vida plena. Na verdade é uma aula de implantação de ferramentas, gente. Vocês sabem que a escola de aprendizes ela tem uma série de ferramentas. Algumas já foram apresentadas para vocês e tem muita coisa boa ainda para ser apresentada. E uma delas é a que eu vou apresentar para vocês hoje. Caderno de tema é uma ferramenta. Caderneta pessoal é uma ferramenta. Tem os trabalhos podem ser considerados como ferramenta também. E mais que já fizemos aqui de ferramenta? Caravana é uma ferramenta também. E hoje nós vamos implantar uma ferramenta muito importante, gente. E eu convido vocês assim para se entregar de corpo e alma, para fazerem esse investimento em vocês mesmos, para compreender a filosofia da coisa. Eu estou mais preocupado até, se der tempo a gente vai fazer um exercício da ferramenta no fim da aula. Porque a semana que vem vocês vão também ter exercício disso. Mas eu estou mais preocupado de vocês compreenderem, de interiorizar a filosofia da coisa, do que aplicar o próprio exercício. Embora eu acho que vai dar tempo com o tempo que a Cássia me deu aí. Tá? Então vamos lá. Qual é o conceito de vida plena? Bem rapidinho aqui. O que seria para vocês ter uma vida plena? Ser feliz. Oi? Ser feliz. Ser feliz? Tudo desse tudo certo, tudo sem sofrimento, sem... Onde tudo desse certo. A visão, né? Não tem certo e não tem errado, tá, gente? Quando a gente pergunta para alguém o que você acha, a pessoa acha o que ela quiser. Tá? Eu acho que vida plena vem de ser pleno no que você faz. Você ser pleno em tudo o que você faz? Está presente. A galera ali da fileira B ali. Querem colocar mais alguma coisa aí? Não? Vamos lá, o Daniel chegou bem perto aí. Vida plena, ou viver em plenitude, é estar com o pensamento e o coração no momento presente. Então eu estou aqui na aula da escola de aprendizes, o meu pensamento, o meu coração, ele precisa estar aqui. Ah, Rogério, mas isso é básico, nós estamos aqui, muitas vezes nós estamos no local, pensando no que vamos fazer depois, tentando adivinhar o que vai ser o exercício, o que será que vai ser, então nós projetamos as coisas tão ali na frente, que deixamos de viver o momento presente. E hora mais, hora menos, nós vamos sentir falta desse momento que nós deixamos de viver, de se concentrar nele.
Então, se eu estou com o meu filho em casa, ou seja, onde for, naquele momento eu sou o pai. Então, eu vou me concentrar em ser pai do meu filho. Se eu estou no meu ambiente de trabalho, eu vou ser o profissional. Eu vou me concentrar em fazer o melhor para mim, para o meu cliente, para a minha empresa. Se eu estou na escola de aprendizes, eu vou me concentrar no meu trabalho de reforma íntima, no relacionamento com os meus colegas, no aprendizado, na prática. Afinal, agora vocês já são servidores, gente. Pararam já para pensar como mudou já alguma coisa na vida de vocês? Então, vida plena ou plenitude, ou viver em plenitude, é você estar verdadeiramente presente no momento. Tá? Dúvida até aí, pode interromper a hora que vocês sentirem necessidade ou vontade, tá bom? Olha que interessante isso aqui, ó. Tá meio escuro aqui, mas é uma caminhada, né? É uma pessoa caminhando. Vida plena é um processo, não é um estado de espírito. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que não importa onde você está indo, se você está chegando, se não está, importa que você esteja caminhando. Vida plena não é chegar a algum lugar, é estar a caminho de. Ou seja, a caminhada, ela é tão ou mais importante que o objetivo a ser alcançado. Às vezes as pessoas, elas projetam tanta felicidade lá na frente, e quando elas chegam naquele ponto, elas não se sentem felizes. Por quê? Porque o cara ficou às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos naquele projeto, pensando só ali no fim da coisa. Mas ele não viveu o momento presente, ele não foi presente no seu relacionamento, ele não teve vida social. E isso a gente sente falta. Em algum momento da vida nós vamos sentir falta disso. Por isso que nós vemos pessoas conquistarem os objetivos. Puxa, mas era teu sonho, você não ficou feliz? É a história de pensar sempre na frente. Né? Tem uma história de 2 irmãos, é bem curtinha, um chamado Josué e o outro Salatiel. Desde criança eles tiveram um comportamento muito diferente. O Josué, com o dinheirinho que ele ganhava do pai e da mãe, da mesadinha ali, ele comprava seus doces, ele gostava muito de comer doce e tal. Ele guardava um pouquinho de dinheiro, mas ele gastava a maior parte dele em algo que lhe trouxesse prazer. Salatiel, pelo contrário, não abria a mão nem para dar tchau. Ele guardava todo o dinheiro. E desde criança ele falava para o irmão, eu quero ser dono de metade dessa cidade. E o tempo foi passando, os dois se casaram, ficaram adultos, se casaram. E um dia o Josué estava na casa dele, tranquilo ali, comendo um dos seus doces, e entrou o irmão apavorado, com os olhos, entrou chorando. E o Josué se assustou, falou, Salatiel, mas o que aconteceu com você? Aí ele olhou e falou, Josué, eu consegui. Ele falou, como assim? Consegui o quê? Hoje eu sou o dono de metade da cidade. E o Josué falou para ele, falou, agora não entendi nada. Era seu sonho desde criança, como é que você está se sentindo dessa forma? Ele falou, é que eu percebi que para ser verdadeiramente feliz eu preciso ser dono da cidade inteira. E se ele conseguisse ser dono da cidade inteira, ele ia sentir vontade de ser dono da cidade vizinha. Por quê? Porque ele não estava no momento presente. Ele não estava celebrando as conquistas deles. Nós deixamos de celebrar as nossas conquistas. Celebrar é diferente de festejar. Tá? Festejar, você faz aniversário, alguém compra um bolo lá no serviço, ou na sua casa, sopra a velhinha lá e isso é uma festa. Celebrar é quando você chega para alguém, você não foi numa festa, você quer celebrar o aniversário de alguém, você fala, olha, meus parabéns, você é uma pessoa muito especial para mim, estou muito feliz de estar aqui com você. Isso é celebrar, gente. Então, cada conquista que vocês tiverem, mesmo dentro da escola de aprendiz, vocês leram o caderno de tema aí, eu gostei de todas as leituras, gente. Celebrem por ter feito a leitura. Eu já dirigi algumas turmas e todas elas tinham aluno que não conseguiu ler nenhuma vez. E a gente não obrigava.
vocês conseguem ler. Vocês têm a oportunidade de discernir, de colocar ali. É importante escrever. Por que não é digitado? É escrito. Porque quando a gente escreve, isso é da mente, vai registrando. Tá? Vai registrando. Por isso que o professor, mesmo ele tendo os recursos nas escolas que tem tudo informatizado, ele ainda escreve alguma coisa importante na lousa. Que grava. Tá? Vocês têm necessidades? Quais necessidades vocês poderiam me dizer assim? Fisiológica, espero que não seja nesse momento, que dá para assistir a aula. Comer também, né? De comer. Financeiras. Amor, carinho, já vamos partindo mais para a parte emocional, né? Todo mundo tem necessidade? Tem. Descansar. Uns têm mais necessidades do que os outros? Na verdade, não. Nós temos necessidades diferentes. Vocês já falaram aqui quais são as necessidades. Vamos falar um pouquinho das necessidades humanas. Vocês já falaram várias delas. Aí eu selecionei algumas. Nutrição. É necessário se alimentar, gente. O correto é se alimentar corretamente, mas fato é que nós temos que nos alimentar. Se você não tiver alimentação, você sai fora do seu eixo. Tá? Eu vejo às vezes as pessoas vão fazer trabalho voluntário e chega lá num local onde a pessoa está passando fome e quer fazer prece para a pessoa se sentir bem. Uma vez eu vi uma comunicação espiritual num trabalho lá e o mentor ele disse o seguinte: quando você chegar num lugar onde as pessoas passam fome, primeiro você dá o prato de comida, depois você faz a oração. Porque naquele momento elas precisam alimentar o corpo. A oração, nesse caso, vem depois. Por quê? Porque é uma necessidade, o ar. Precisamos respirar. Quem tem a apneia do sono como eu tenho, para alguns minutos, às vezes, de respirar. Às vezes eu acordo sufocado. Por quê? Precisamos do ar. Abrigo. Imagina a situação das pessoas em situação de rua. Tem alguns aqui que vão mãos estendidas, não tem? Tem alguém aqui que vai? Como é a situação daquelas pessoas? Eles não têm isso aqui, gente. Ainda que hoje tem alguns trabalhos, muitos trabalhos, na verdade, para dar algum tipo de alento para essas pessoas. Mas é um paliativo, gente. É um paliativo. O cara mora embaixo da ponte, o cara mora embaixo da árvore. E nós temos a nossa casa para ir. Às vezes até não valorizamos o que temos. Relacionamento, toque. Aqui entra tudo, gente. Todo tipo de relacionamento, até relacionamento sexual. Não vamos ter aquela ideia que é uma coisa do demônio, né? Não é. Tudo que é feito com equilíbrio, com responsabilidade, é bom. E nós sentimos falta. Não é só toque no sentido de atração homem e mulher. Toque de um abraço, de um aperto de mão. Às vezes a gente está triste, alguém pega na nossa mão ou nos abraça, a gente se sente bem. Reconforta, dá esperança. Objetivos, sonhos. Por que eu não pus sonho aqui? Eu pus objetivo. Porque o sonho, ele pode ficar só sendo um sonho. Quando eu era criança, faz tempo, hein? Uns 5 anos atrás, meu pai falava muito que ele queria comprar uma casa em Florianópolis e se mudar para lá. Isso, nem era tão badalado Florianópolis como é hoje. Ele falou isso durante uns 10 anos. Não fomos para Florianópolis. Pergunta para mim, ele tomou algum tipo de atitude para que ele fosse para lá? Nenhuma.
Ele nunca procurou saber quanto custava uma casa lá, se teria possibilidade de arrumar um emprego lá. Então o que acontece? Era um sonho que ficou sendo um sonho, e o sonho termina quando a gente acorda. Quando um sonho vira objetivo? Quando você tem a vontade de realizar, quando você age para que as coisas aconteçam, e quando você acredita que aquilo vai dar certo. Porque se você for fazer alguma coisa achando que vai dar errado, não vai. Eu já até falei isso para vocês em alguma aula aqui. O nosso cérebro, ele não distingue o que é certo do que é errado. Ele acredita naquilo que nós falamos para ele. Se você falar, vou dar aula aqui, mas eu acho que não vai ser muito boa, não vai ser. Nem vai. É acreditar sempre no melhor. O máximo que pode acontecer de ruim é não ser tudo aquilo que a gente esperava. E você refazer o caminho. Tá? Autonomia é o direito, a oportunidade de escolher entre ir por um caminho ou por outro, de continuar na escola de aprendizes ou não continuar, de querer fazer reforma íntima ou não querer fazer. É a utilização do livre-arbítrio. Todo mundo fica muito feliz, eu tenho livre-arbítrio, mas não se esqueça, quem tem liberdade de escolha se responsabiliza pelas escolhas que faz. Depois nós vamos dizer que Deus castiga, que Deus cobra. Deus não cobra. Segurança emocional, gente. A maioria das pessoas, me incluo entre elas, tem algum tipo hoje de necessidade emocional, de distúrbio emocional. Por quê? Porque nós vivemos na época do imediatismo. Hoje você assiste uma guerra ao vivo, transmitida ali. Você vê um avião chocando com o outro no ar ali, só falta mostrar o corpo das pessoas. Alguns vídeos até mostram. Por que as crianças hoje são mais nervosas? Porque eles têm acesso a informações muito rapidamente. Informações que no meu tempo eu não tinha acesso a isso. Talvez muitas delas não fosse para eles terem acesso, eles têm. Então, de alguma forma nós manifestamos isso aqui, insegurança emocional. Ou porque as coisas não são como nós gostaríamos, ou porque nós vamos envelhecendo, ou porque nós sentimos medo, nós sentimos culpa. Existe tratamento para isso, utilizar medicamentos se necessário for. Tem pessoas que são extremamente contrárias, então melhor, eu não tomo remédio, e fica lá prejudicado emocionalmente pro resto da vida. O que precisa é de acompanhamento, gente. Aqui, acolhimento. Todos nós precisamos de um ombro amigo. Todos nós, isso que eu vou falar agora tem muito a ver com a ferramenta que vamos implantar, precisamos mais do que tudo de um ouvido amigo, de um ouvido solitário, de um solidário, de um ouvido empático. Tem momentos na vida que a gente não quer que a pessoa fale nada pra gente. A gente quer um abraço. Não é? A pessoa que nos conhece bem, ela olha pra gente, ela já sabe se você não está bem. Às vezes ela não te diz nada. Ela vai lá te dar um abraço, muitas vezes sabendo o que está acontecendo, muitas vezes não sabendo. E aquele abraço, de alguma forma, ele nos fortalece. Então, precisamos de acolhimento na família, na sociedade, no ambiente de trabalho, em tudo. Olha isso aqui que é importante. Pertencimento. Sentir-se parte de alguma coisa. Nós estamos aqui na escola de aprendizes. Nós precisamos nos sentir pertencentes à escola, gente. A alegria do outro, ela nos afeta. A tristeza do outro, ela nos afeta. É lógico que cada um tem o seu caminho a percorrer, mas aquela historinha do ema, cada um com seus problemas, que não funciona, gente. Não funciona. Por quê? Porque somos hoje, mais do que uma turma, hoje somos um grupo de amigos fraternos, solidários. Eu vim aqui algumas vezes dar aula, eu me sinto pertencente à turma.
Vocês vindo todas essas semanas, mais ainda, gente. Quem não se sente pertencente, se sente excluído, não consegue agir de uma maneira solidária. Aceitação. Aqui dá para as duas coisas, né? Aceitação no sentido de conseguirmos aceitar o outro e no sentido de sermos aceitos. E aceitos da forma como nós somos. Tá? Isso acontece muito até em relacionamento. Ah, eu preciso ser assim, porque senão não gosto. Não. Se chegou nesse ponto, se a pessoa não consegue, é lógico que precisamos melhorar. Mas se a pessoa não consegue nos aceitar como nós somos, tem que repensar. Tá? E também na aceitação das pessoas. E esse aqui, ó, esse é o mais trabalhoso de todos. Autoaceitação. É a bendita da cobrança. Nós somos implacáveis na cobrança conosco, aquele chicotinho que a gente se flagela. Você fez aquilo lá que você não podia fazer. As pessoas nos perdoam, as pessoas nos desculpam, mas nós não nos perdoamos, não nos desculpamos. Está na hora de mudar isso, gente. Porque viver só com culpa, você fica paralisado. Ah, eu errei. Tá bom. Errou, legal, ótimo, tem o remorso, aprendeu. É necessário, mas e aí? Vai ficar se lamentando o resto da vida? E aqui, ó, tá difícil aqui. E aqui a necessidade que nós temos também de contribuir. Por isso, essa semana eu dei semana passada eu dei uma aula, na quarta-feira, sobre lei do trabalho e lei da justiça. E falamos sobre isso. Não existe nada mais prazeroso do que você se sentir útil, sentir que ajudou alguém de alguma forma. Na caravana a gente sente isso, não sente? Às vezes você vai naquele lar, a pessoa está chorosa, está triste, e você sai e você vê que aquele ambiente ficou melhor, você contribuiu para aquilo também, e volta para sua casa muito melhor do que veio. Tudo bem até aí? Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa? Nós vamos fazer um exercício aqui. Eu vou pedir para vocês, não é o exercício de vida plena ainda, tá? Eu vou pedir para vocês colocarem todas as coisas na cadeira e ficarem de pé, por favor. Deixe as mãos livres. Se o pessoal da frente aqui puder puxar um pouquinho só a cadeira mais para frente, para deixar espaço um pouco lá atrás, não muito. Isso, obrigado, gente. Preste atenção no exercício, ele é muito, muito simples. Vou subir aqui para vocês me verem. Ele é muito simples. A hora que eu falar começou, o exercício começa, depois de eu ter explicado. E a hora que eu falar finalizamos, a gente volta para os lugares, tá bom? O exercício consiste no seguinte. Nós vamos nos movimentar aqui, pela sala, e o objetivo é conversarmos com o maior número de pessoas possível. Fácil? Só que tem um detalhe. Nós não podemos falar, nós não podemos tocar na pessoa, nós não podemos fazer barulho, nós não podemos cantar, nós não podemos escrever e mostrar para a pessoa o que nós queremos dizer. Deu para entender? Não é para falar, gente. Ok? A hora que eu falar inicie, a gente vai fazer isso que eu falei. Procure se comunicar com o maior número de pessoas possíveis. Quando eu falar terminou, a gente volta para os lugares. Fácil? Então vamos lá. Iniciou o exercício. Procure, para quem está ouvindo a aula aqui, o pessoal está se relacionando ali com o maior número de pessoas possíveis. Estou ouvindo uns barulhinhos aí, hein?
Pode ir no dirigente, nos dirigentes se quiser também, viu? O dirigente, se participar, não pode falar também. Ok? Finalizamos o exercício. Vamos voltar, por favor, para os nossos lugares. Pode sentar, gente. Deixa as cadeiras aqui para frente que depois nós vamos fazer outro. Como vocês se sentiram fazendo esse exercício? Pode ser sincero, tá? Que não tem certo e errado e não tem escândalo. Divertida, alegre. Alegre? Também? Estranho. Estranho, sim. Nós somos acostumados a falar o dia inteiro, né? Alguns de nós, eu sou um deles, né? Acho que você presta mais atenção nos gestos da parte corporal da pessoa e no olhar. Sim, vocês conseguiram se comunicar com o amigo? Sim. Ah, comunicar falando é mais fácil? Às vezes, né? Às vezes a gente é tão complicado para se explicar que ninguém entende nada do que a gente fala. E aí a responsabilidade é nossa, não é de quem ouve, tá? Ah, mas não foi isso que eu quis dizer. Então está se comunicando errado. A responsabilidade nunca é de quem ouve, é de quem fala. Deu para perceber que é possível se comunicar sem fazer um barulho social? Já visto, né, que a formiga faz isso, né? E se E comunica. É a maior organização que existe, é a formiga. Daqui a pouquinho eu vou dizer porque nós fizemos esse exercício. Tá bom? Posso ir adiante? Nós falamos das nossas necessidades, né? Da necessidade humana, projetei ali e tal. O que acontece quando nós não somos atendidos nas nossas necessidades? O que acontece? Quando você se frustra com alguma coisa que você queria que acontecesse, você precisava daquilo e não deu certo. Como é que você age? Às vezes até o estímulo de você ir para frente. O lado positivo é o estímulo de você ir para frente, é uma forma de reagir. Acho que depende muito, porque às vezes depende também do nosso estado de espírito e do nosso equilíbrio. Se você está numa constância, tudo está dando, né, não está dando nada certo, aí qualquer coisinha que der, nem que seja, eu vou atravessar a rua, não dá, a pessoa já vai ficar irritada com qualquer coisa. Agora, dependendo do que eu passo por isso todo dia, né? Quero fazer o negócio, a internet não funciona, o computador não sei o quê, o técnico vai lá e desliga tudo, e a gente vai fazer o quê? Vai lá, né? Vamos seguir mais. Pode ser uma revolta. E aí, oi? Pode ser uma revolta. Pode ser uma revolta, Pode ser um estímulo, pode ser uma revolta. pode ser um estímulo. Como você vai encarar o que não foi atendido e o porquê que não foi E atendido. aquilo significa para você. Sim. Uma alta relevância. E tem uma coisa também, né? Muitas vezes aquilo não dá certo, é muito bom para nós. Mas naquele momento a gente não imagina assim. Se eu quero alguma coisa, eu vou atrás de conseguir. Tá? Eu posso me revoltar, como está aqui. Quando nós começamos num dia, igual a nossa companheira falou ali, que começa tudo não dar certo, eu tenho às vezes eu preciso me policiar com isso. Às vezes você começa, hoje nada vai dar certo. Hoje nada está acontecendo. Você vai jogando. Vai dar tudo certo. Vai jogando essa ideia como estímulo para o seu dia, não vai dar mesmo, gente. Tá? Ou podemos agir dessa forma também. Nós nos frustramos, mas vestimos a máscara social e fingimos que está tudo bem. Né? Nós estamos lá no trabalho, está para ser promovido alguém. Está concorrendo lá a promoção eu e mais 3 colegas de trabalho. Escolheu outro colega. Eu achei injusto, por exemplo. Eu fico pé da vida, mas eu visto a minha máscara. Falo, não, na verdade eu nem queria mesmo isso.
Né? Também depende muito da profissão de cada um, do caminho que a pessoa trilhar, né? Eu acho que a questão não é nem da profissão, é da convicção. É porque eu trabalho sempre com vendas. Então, a minha função era treinar vendedores. Então, Eu faço isso também. O não era uma palavra que sempre vinha muito forte. E a gente tem que fazer o sim, né? Tem que fazer o sim. Então, nunca, a motivação é muito pessoal. É assim, né? É aquela história, né? Um sim vale por 50 não. Porque é o sim que paga as contas do vendedor. O vendedor, quanto mais não ele ouvir, mais chance de ele ouvir o sim. Né? Mas muitas vezes nós nos escondemos aqui atrás das máscaras sociais e reprimimos aquilo que a gente sente. E enfiamos ali, jogamos a sujeira para debaixo do tapete, gente. Ah, eu já estou uma pessoa melhor, tal, mas a gente sabe que algumas coisas ainda precisam ser preparadas, ser melhoradas. Reforma íntima não é se tornar perfeita, é se tornar o melhor que você consegue ser. A cada dia. O melhor que nós conseguimos ser hoje tem que ser diferente amanhã, mas tem que ser um pouco melhor do que hoje. Às vezes nós sentimos medo, frustração, mas olha que interessante esse pensamento que eu vou colocar aqui, ó. Por trás de cada comportamento existe uma necessidade. Então aquela pessoa que está tendo hoje com você um comportamento agressivo que ela não tem. Ah, eu sou bem-humorado, mas hoje eu estou mal-humorado. Você está vendo que eu não estou legal. Na verdade, as minhas atitudes, eu estou pedindo socorro através delas. Tá? Quem disse isso foi o Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta. Já ouviram falar isso, a comunicação não violenta? Que não é simplesmente não agredir o outro verbalmente, é saber ouvir. Tem muito a ver com o nosso trabalho, o que vamos implantar aqui hoje com essa ferramenta. Não saber ouvir é uma comunicação violenta. Às vezes a pessoa ela não te diz nada, ela não te ofende, mas ela se recusa a te ouvir. É uma comunicação violenta, gente. O primeiro passo da comunicação não violenta é saber ouvir. Tá? Porque quando a gente ouve, a gente aprende. E comunicação é uma via de mão dupla, né? Você ensina, você aprende, você leva, você ouve. Eu trago alguma coisa para vocês, vocês me fornecem alguma coisa de volta aqui. Aprender juntos, conviver. E agora prepare-se, porque chegou o grande momento aqui na Escola de Aprendizes. Eu vou trazer algo que vai ser super, mas super especial na caminhada de vocês aqui no processo de reforma íntima. Eu vou trazer para vocês aqui um grande presente. Então na verdade, a Escola de Aprendizes hoje está dando um grande presente para vocês. E esse grande presente é o exercício de vida plena. Nós falamos aqui um pouco de vida plena, estar presente, viver o nosso melhor, aproveitar cada momento. Imagina fazer um exercício para potencializar isso tudo, gente, no nosso dia a dia. É muito bom, não é? Como o exercício de vida plena pode ajudar nas necessidades humanas, nessa questão de quando elas não são atendidas, quando nós não somos atendidos nas nossas necessidades e aspirações? Então vamos lá. Eita. Necessidade não atendida, ela gera o conflito. Seja um conflito interno, seja um conflito externo com as outras pessoas. Né? Tem uns riscos que desce ali, mas como está escuro ali, não está aparecendo. Desses conflitos e dessas necessidades, brotam as emoções. Tem gente que fala assim, eu controlo as minhas emoções. Cuidado. Isso é uma armadilha terrível. Emoção, nós não controlamos. Emoção, ela vem. Se você estiver passando na rua, numa rua escura, e você começar a ouvir passos atrás de você,
e vê que esse passo vem se aproximando cada vez mais perto de você, você não combina com você mesmo, olha, vamos sentir medo. Não, você arregala os olhos, já aperta o passo, sai correndo, né? Fica já mais enrijecido, porque é a posição de defesa. Se está numa praia lá, aparecer um tubarão lá no mar, você vai sentir medo. Não tem jeito, gente. É igual nos cursos de comunicação, eu treino as pessoas, eu falo, quem acha que vai deixar de ter medo de falar em público? Eu falei, pode ir embora, não vou tirar teu dinheiro, porque não vai perder o medo. Medo é emoção. Emoção, você não controla. Emoção, você aprende os gatilhos pelos quais elas vão se manifestar. Eu sei o que me irrita, eu não sou lá tão paciente assim. Então eu sei quando uma pessoa ela começa a testar a minha paciência. Então hoje eu já consigo identificar e eu saio de perto, falo, vamos conversar nisso amanhã. Profissionalmente acontece muito, aquela reunião que a gente quer fazer, principalmente quem é líder, quem é gestor, 5:30 da tarde, com todo mundo já cansado, frustrado, ouviu reclamação do cliente, não vendeu nada, só ouviu falar de crise. E aí você vai fazer uma reunião para cobrar resultado. O resultado vai ser o pior possível. Às vezes é melhor deixar para o dia seguinte. Diga, querido. Não se controla, mas a gente consegue não exteriorizar algumas vezes. Então, você consegue identificar quando ela vai vir, ou mesmo que não identificou, você não controla, mas você consegue trabalhar o efeito que ela vai ter em você. Usando como? Usando o lado racional. Quanto isso vai me permitir saber que quando acontecer, a hora que a minha reação é aprender a reagir de outra forma, sabendo que aquilo já me incomodou. E usar o racional. Você está andando na rua, você está ouvindo passos atrás de você, você está achando que vai te acontecer alguma coisa de ruim. Você olhou para trás, daí você descobre que são crianças brincando numa rua escura que não deveriam estar lá, eles estão. Então você vai olhar aquilo e vai falar, não é nada. Automaticamente, o que? A tua adrenalina, ó, ela baixa. Por quê? Porque você usou o lado racional. Tá? Você consegue, eu não digo controlar, que seria muita pretensão, né? Mas você consegue, assim, equalizar o efeito que a emoção ela vai ter em você. A minha emoção me deu vontade de eu agredir a pessoa, mas eu consigo não agredir. Tá? Como o povo fala, pensar friamente. Pensar friamente, é pensar com emoção. A ideia é o quê? Usar o lado racional e emocional do cérebro na mesma intensidade. Equilibrar, temperar isso daí. Tá? Das emoções aqui, ó, surgem as reações, as explosões, aí tem duas coisas. Quando você tem uma reação, ou você explode, reage agressivamente, ou foge da situação. Ah, não deu certo aquilo para mim, nunca mais eu vou fazer aquilo. Ou você enfrenta, ou foge. É reação ou fuga. Tá? E nessa situação defensiva aqui, nós às vezes nos viramos de costa para as pessoas. Isso no relacionamento acontece muito, gente. Relacionamento conjugal, mesmo no trabalho. Estamos tão perto das pessoas e longe ao mesmo tempo. Aí já começam a brotar os sentimentos. Os sentimentos nos fazem pensar diferente das emoções. A emoção não te faz pensar, te faz agir. Tá? Faz agir. E algumas das emoções são muito saudáveis de se ter. O pessoal fala, eu não quero ter medo. Não, tem hora que tem que ter medo, sim. Aquele que não tem medo não é corajoso. O que não tem medo é irresponsável. O medo te protege, conserva a vida, te faz ir numa linha agradável. Uma pessoa que vem falar em público aqui, não tem medo nenhum de estar falando, ela vai falar o que der na cabeça dela, porque ela acha que está tudo bem. Não. Falar, você tem medo? Às vezes, eu tenho, é que eu trabalho o racional. Eu falo, não, tá bem preparada a aula, tal, vai dar tudo certo.
Mas eu até hoje, eu já dei umas 400 aulas. Quando vai chegando a hora de me passar a aula, nessa turma nem tanto, porque eu já vim bastante aqui. Quando dá uns 5 minutos antes assim, me vem uma voz na cabeça que me fala assim, que você foi se meter nisso? Quando às vezes eu vou fazer uma palestra, uma vez fazer uma palestra, no lugar tinha 500 pessoas. Eu olhei pelo um vão ali, e a voz veio e falou, tá vendo? Podia estar na sua casa assistindo futebol, você se mete nas coisas, agora fica aí com medo. Como é que você trabalha essas situações? Eu falei, é emoção. Você trabalha com racional. Eu falo, não, eu vou lá, vai ter quem vai gostar, vai ter quem não vai, e tá tudo bem também. O máximo que pode acontecer é não dar certo. Tá? Pensar. Quando a gente pensa, a gente parte para quê? Para ação. Então essa questão assim, eu agi sem pensar, é a coisa mais mentirosa que existe. Nós não fazemos nada sem pensar. Você pode ter agido sem refletir. Mas a gente pensa, eu vou levantar para ir no banheiro. Pensou. Tá? Mas você pode refletir, não, mas dá para aguentar aí depois da aula. Então, ninguém faz as coisas sem pensar, sempre vai pensar. E aí, dessa ação, quando você equaliza sentimentos, pensamentos e ações, você passa a viver em vida plena ou viver em plenitude. E aí, o que acontece? O exercício de vida plena, ele vai nos ajudar a trazer para isso aqui, Nesse exercício, você vai poder identificar suas frustrações, vai poder falar sobre elas, sem ser julgado por ninguém. Coisas que nós não podemos, não vai fazer vida plena no ambiente de trabalho. De repente nós vamos ser demitidos no dia seguinte, se contar algumas coisas lá. Mas aqui nós podemos. Percepção dos fatos como amigos, perceber que aquilo que nós chamamos de problema, às vezes é só um desafio. E quando tudo está bem na nossa vida, é aquele período que nós não progredimos. Tudo está bem, a gente nem reza. Tá bom, deixa ser. Começa a ter um desafio, você já se liga com Deus, já começa a pedir as coisas, já começa a se mexer, não é? Tem uma história aí, gente, vou contá-la bem rapidinho aqui. A Cássia acho que lembra dela. Conta-se que um milionário deu uma festa numa das suas mansões aqui em São Paulo. E os convidados chegaram e numa piscina lá ele criava crocodilos australianos. As pessoas ficaram maravilhadas, porque os crocodilos e tal. Numa certa altura da festa ele lançou um desafio. Quem pular nessa piscina e sair vivo do outro lado, vai ganhar todos os meus carros importados. Pulou ninguém, né? Quem é louco. Ficou valente. Quem pular na piscina e sair do outro lado, vai ganhar todas as minhas mansões. Nesse momento ouviu-se um barulho. Um doido lá pulou. E foi uma briga do cara com o crocodilo rasgou a cueca dele, foi. E surpreendentemente, uns torciam, né? As pessoas na beirada, uns torciam para o crocodilo, outros torciam para a pessoa. É igual na nossa vida, né? Você fala que vem na escola de aprendizes, uns já falam assim, você nunca termina nada na sua vida, não vai terminar isso também. Né? Vai levar sua cama para o centro, vai lá toda quarta-feira. Né? E ele saiu vivo do outro lado, todo arranhado, mas saiu vivo. E aí o milionário chegou para ele e falou, meu amigo, onde você quer que eu mande entregar os carros importados? Que carro importado? Esse carro importado é uma frescura, de câmbio, não sei o que, IPVA de um carro desse é uma fortuna, não quero carro não. Tá bom, mas a escritura das minhas mansões, passo para você, não quero escritura nada, IPTU disse é uma fortuna, não quero nada. O milionário não entendeu, o cara fez um desafio desse, não quer nada. Aí virou para ele e falou, o que você quer então, meu amigo? Ele agarrou no milionário nervoso assim, falou, eu quero encontrar um infeliz que me empurrou na piscina. Né? Na nossa vida, até quando vai alguém precisar nos empurrar na piscina
vai precisar surgir um desafio para a gente fazer a travessia. Por que não atravessarmos a nossa piscina dos desafios, que não tem crocodilo, é muito mais suave do que isso, porque nós queremos melhorar a nossa vida. Não precisa esperar que uma coisa ruim venha nos colocar no caminho bom, não é? E aí nós vamos viver plenamente. Agora sim, gente. Vamos colocar a mão na massa de novo? Então vamos lá, vamos pôr as coisas nas cadeiras de novo. Esse exercício que nós vamos fazer agora, ele vai ser fundamental para o exercício de vida plena. Quem é casal aqui? Tá, os casais podem fazer... Eu vou pedir, tem 20 pessoas, se eu não contei errado aqui. Às vezes contei de 19, deu 20, não sei o que aconteceu. Se eu estava contando algum desencarnado, não sei dizer, mas eu acho que tem 20. Se faltar alguém da equipe, por favor, entra aí. Fique de frente com alguém. Não, senhora para cá, de dois só. Isso. Não, isso. Pode ser de assim, pode ser de lado. Oi? Assim, ó. Opa. Pode ficar junto. Pode ficar junto. Tá? Nós vamos fazer um exercício aqui. Tira a cadeira aí do meio, Daniel, por favor. Isso. Nós vamos fazer um exercício aqui que se chama olhar ativo. Quando eu falar que iniciou o exercício, é para olhar nos olhos da pessoa que está à sua frente. Não é para falar nada, não é para tocar na pessoa, é para olhar nos olhos. Entendeu? Vamos lá, iniciando o exercício. Para quem está ouvindo a aula aqui, nossos companheiros estão olhando nos olhos um do outro. Não desvia o olhar, não. Não é para fazer mímica, não, hein? É só olhar. Ok? Podemos terminar o exercício. Volte para os seus lugares, por favor. Como é que foi participar desse exercício? Tranquilo? A gente já fez uma vez uma rede. Às vezes acho que pessoas diferentes, casais, né? Foi tranquilo para todo mundo, gente? Ninguém se sentiu um pouco constrangedor? Eu fiz esse exercício num treinamento que eu participei. Na verdade, esse exercício se chama V0. É um exercício de inteligência emocional, velocidade zero. Você tira toda a atenção de volta e se concentra na pessoa que está na sua frente. Tá? Por que a gente se sente desconfortável? Porque nós não somos acostumados a olhar o outro. Olhar realmente. Talvez não sejamos acostumados a escutar. Nós ouvimos a pessoa, mas talvez não escutamos. E deu para vocês perceberem aí nos dois exercícios que nós nos comunicamos através da fisiologia, tá? O movimento, nas nossas expressões. Às vezes você está falando que sim para alguém e teu corpo está fazendo assim, ó. Você ficou chateado? Não. Tua expressão está dizendo que você ficou. Tá? No exercício de vida plena, nós vamos trabalhar a comunicação não violenta, no sentido de ouvir as pessoas, escutar, melhor dizendo, e trabalhar principalmente a escuta ativa.
Rubem Alves, que foi uma grande autoridade na área de educação aí, sobre escuta ativa, ele tem um texto muito interessante. Procurem depois no Google o que vocês acham. Rubem Alves. O texto dele chama Escutatória. Ele falava o seguinte: não basta ter ouvidos para ouvir. É preciso escutar as pessoas. Ouvir, a gente ouve barulho e tal, não está nem prestando atenção. Escutar, você para tudo ao redor para ouvir a pessoa. Ou nós estamos ainda naquela fase, quando alguém está conversando com a gente, nós estamos pensando no que nós vamos dizer para ela. E não ouvindo o que ela está dizendo para nós. Né? Nós cruzamos com alguém, perguntamos, tudo bem? Não esperamos uma resposta, não. Eu não, vai que o cara para e fala que não está, vai dar um trabalho para ficar ouvindo. Então não pergunte. Não é? Nem olha para ver se está passando. Nem olha. Na vida plena, gente, nós vamos oferecer o nosso melhor para a pessoa que estiver falando no grupo. Tá? Empatia total. Lembrando que empatia não é sentir pelo outro. Sentir, vou sentir por ele. Não. Eu sei o que você sente porque eu já passei por isso. Nem que tiver passado por uma experiência similar, você consegue sentir o que o outro sente. Nós podemos sentir com o outro. Isso é possível. Tá? Vida plena é empatia na veia, gente. Na veia. É a passagem do homem animal para o homem espiritual. Nós temos um pouco dos dois ainda. O que é o homem animal? Nós somos o homem animal, eu falo homem aqui, homem e mulher, né? Quando nós estamos no estado defensivo. Quando nós não sabemos ouvir o outro, quando nós não sabemos ouvir uma crítica, quando nós não sabemos lidar com as contradições, com as contrariedades, e reagimos de forma violenta. A escola de aprendizes, através da reforma íntima e de todas as suas ferramentas, ela está nos levando o quê? A iniciar a caminhada aqui, no comecinho ainda do homem espiritual. O homem espiritual é o quê? É aquele aberto a mudanças positivas. Quanta coisa nós já mudamos até de quando começamos o curso básico aqui, não é verdade? E quanta coisa vai mudar até o fim, gente. Só que o exercício, vamos falar agora do exercício de vida plena. A gente faz um círculo, acho que vai dar para fazer pelo menos uma vez aqui. Mas tem os combinados. Como diz o outro, que é combinado não é caro. Então tem alguns combinados que nós precisamos seguir para que o exercício seja bom para todo mundo. Então vamos lá. Primeiro deles, deixar o ambiente em ameaça zero. Isso é responsabilidade do dirigente. No exercício de vida plena, não é. Responsabilidade nossa. Fez o círculo ali para fazer a vida plena, já chega concentradinho ali para o exercício. O que é ameaça zero, gente? Nós não vamos julgar. Tá? Pode falar o que sentir vontade de falar, gente. Teve uma ocasião, num exercício de vida plena, não foi comigo não, eu acho que num primeiro momento eu teria ficado bem preocupado. Uma pessoa falou lá que tinha cometido um crime. Denunciaram ele? Não denunciaram ele. Mas aí a coisa foi caminhando dentro da escola, o que ele acabou fazendo? Chegou um momento que ele acabou se entregando. Falou, não quero ser mais isso, quero ser uma pessoa diferente. Se entregou, foi cumprir sua pena e continuou fazendo a escola à distância. Talvez ele chegou na conclusão que para essa encarnação a coisa já tinha ficado difícil. Mas ele começou a preparar o quê? A evolução espiritual para uma próxima. Então, ambiente de ameaça zero. Não se escandalizar com o que o outro vai falar. Esse outro pode ser aluno, servidor no caso, vocês, pode ser dirigente, alguém da equipe, que eles também podem falar, e pode ser facilitador. Se eu estiver aqui, se eu falar hoje aqui, não vai se escandalizar, porque não é... Nós vamos falar o que o coração disser que precisa ser dito.
Falar somente de si. Só vai falar de você mesmo. Não vai falar do outro. Eu estava conversando ali com o Wagner, e eu e ele, nós sentimos uma coisa parecida. De forma alguma. Você vai chegar e falar, eu me sinto dessa forma, assim, assim. Não é o Wagner, é você. Você só vai falar de você mesmo. Falar somente se tiver vontade, ou seja, não é obrigado a falar. Nós vimos no primeiro exercício aí, no segundo, que você consegue se comunicar sem falar também. Mas falar é bom, gente, é recomendável. Falar somente uma vez. Eu falei. Aí falou lá o Daniel. Eu lembrei de uma coisa, eu falo de novo. Não, porque aí eu monopolizo o exercício e eu tiro o tempo dos outros. Fala somente uma vez, a menos que for um exercício onde o dirigente ele vai mudando os temas. Ele pode ser livre o tema ou ele pode dar temas para você trabalhar. Aí, sei lá, ele deu um tema aqui, amor. Aí deixou um tempo, falou, vamos mudar o tema, agora vai ser perdão. Aí a pessoa que falou no amor, ela pode falar no perdão, porque aí é uma outra situação. Tá? Então, vamos combinar isso, porque se depois o dirigente tiver que interferir, não ficar ninguém chateado. Tá? Vamos combinar antes. Não interferir jamais no relato do outro. Não é aconselhamento. Você ouve o outro, se você percebeu que ele está nervoso, está emocionado, é uma situação grave, vibra pela pessoa. Olha, que esse relato que ele está fazendo seja bom para ele. Tá? Não é para concordar, não é para discordar. Se a pessoa chorar, não é para levar lenço, não é para levar copo de água, não é para mexer em sacola na hora da vida plena, não é para abrir balinha, distribuir balinha. Nessa hora, não. Respire até com mais cuidado. É a empatia que nós vamos oferecer por amor ao nosso colega. Que às vezes para ele vai estar falando de alguma coisa lá, que às vezes a vida inteira ele teve vontade de falar e ele não sentiu um ambiente favorável para que ele pudesse fazer isso. E no exercício de vida plena na turma, a gente se sente nesse ambiente favorável, gente. Não interferir jamais em nada. Só se a pessoa se sentir mal. Aí a Cássia vai interromper o exercício. Não vai deixar a pessoa morrer lá. Mas está chorando muito. Ninguém morre de chorar. Deixa a pessoa chorar. Eu já vi uma vez um exercício, a moça começou a chorar, a pessoa foi lá, ofereceu o lenço. Obrigada, esse obrigado já quebrou tudo que ela está falando. E ela falou alguma coisa, mas já não foi na linha que ela estava indo. Tá? Por quê? Porque foi interrompida. Não interromper, para nada. Silêncio total, gente, aquilo que eu já falei, né? Ambiente ameaça zero, já falei. Dirigente, alunos e facilitadores, na hora do exercício são iguais. A Cássia só vai organizar aqui, a equipe, vai organizar e tal. Talvez vai dar o tema, ou vai falar tema livre, vai falar a hora que acabou o tempo, e só. Naquele momento, dirigente, aluno, facilitador, visitante, seja o que for, é participante da vida plena, gente. Tá? Uso solidário do tempo. O que quer dizer isso? Fala de uma maneira sintetizada. Por quê? Porque às vezes nós vamos ter pouco tempo. Na aula que vem vai ter bastante tempo, né, Cássio? Mas às vezes faz na primeira parte da aula, às vezes tem 10, 5 minutos para fazer. E aí uma pessoa só fala 5 minutos, tomou o tempo de todo mundo. Fala o necessário. Tá? Empatia total, já falei aqui. Não precisa fechar e não deve fechar os olhos, tá? Pode olhar para a pessoa. O V0 que nós fizemos hoje aqui. Olhar ativo. Mas cuidado, que a fisiologia, ela comunica. Então eu estou aqui, alguém falou, eu sou uma pessoa egoísta. Não falei nada, mas eu demonstrei. Então cuidado. É cara de paisagem, gente. Tá? É cara de paisagem naquele momento. Ouve com o coração e apoia com os olhos. Ouve com o ouvido, escuta com o ouvido, com o coração e apoia com os olhos. Ficar de olhos abertos. Ética e sigilo total. Eu não gosto dessa palavra, mas aqui nesse tópico eu vou usar. É proibido comentar
em qualquer lugar, sobre o que aconteceu no exercício de vida plena. Nem na turma, depois que acabou o exercício, a gente comenta. O que é falado na vida plena, fica na vida plena. Tá? Porque se a gente quebrar essa confiança, e alguém souber, se eu souber, que eu falei para alguma coisa para vocês na vida plena, e vocês falaram para alguém aí, eu vou me sentir traído. E não é esse o objetivo. Ouviu, guardou no coração, nem chamar o assunto com a pessoa de novo, não retomar o assunto. A menos que a pessoa que fez o relato, ela queira chegar para você depois e falar sobre o assunto. Aí é um direito dela. Não aconselho, mas é um direito dela. Caso contrário, não é chegar e falar, olha, eu já passei por aquilo que você passou também, eu sei como é grave. No momento do exercício, a gente se sente fortalecido até pela espiritualidade para abrir o coração. Acabou o exercício, volta à situação normal, gente. Não retoma o assunto. Não tem essa necessidade. Agora, a sugestão aos dirigentes aqui. Eu falo aí, dirigente ouve, usa se quiser ou não. Porque o dirigente ele é soberano na sua maneira de aplicar. A luz pode ser baixa, eu gosto da luz mais baixinha. Ou pode ser luz acesa. Eu sempre fiz com a luz mais baixa, mas já vi gente que faz com a luz acesa e também vai bem. O dirigente ele vai organizar o exercício, que é o que eu falei aqui. Tá? Ele pode falar? Pode. Mas não depende dele ser o primeiro a falar para que as pessoas falam, tá? Pode ser que um dia lá ele sentiu necessidade dele falar, ele foi o primeiro. Mas não fica esperando sempre que o Rogério vai falar, que a Cássia vai falar, que o Rubens vai falar, para vocês falarem. Tá? Propõe tema livre ou define assuntos. Controla o tempo, porque tem que controlar. Interferir só em último caso e sempre de forma fraternal. Ah, eu peguei e falei, tá lá, tá o Rogério falando lá. Aí vem alguém e fala, ô Rogério, eu também sinto isso e tal. Alguém da equipe vai falar, por favor, gente, nós não vamos interferir, só isso. E também não precisa ficar se desculpando, ajoelhando, querendo beijar os pés. Eu pronto, esqueceu, parou, vamos combinar isso. Porque se acontecer, o dirigente vai interferir, gente. Precisa. Porque senão nós perdemos aquele processo de confiança. É como se alguém tivesse invadido nossa privacidade. Tá? Aproveitar o exercício também para si. Por isso que eu falei, o dirigente é igual a um outro. Nós vamos colocar a mão na massa aqui, só que para quem está ouvindo a aula aqui, eu vou colocar o que vocês podem concordar comigo ou não. Tem que fazer exercício para vocês concordarem ou não. Eu considero que o exercício de vida plena é uma verdadeira cirurgia emocional, através do autoconhecimento, da autoaceitação e reavaliação dos valores. Por que uma cirurgia? Porque você vai remover de dentro de você uma série de coisas que estavam ali te fazendo mal. É abrir o armário, gente, é colocar para fora. E depois de posto para fora, você vai conseguir trabalhar aquilo de uma maneira muito melhor. Vamos colocar a mão na massa aí, agora nós vamos fechar a gravação, tá, Rubens? Porque como nós vamos entrar na parte mais pessoal, vamos completar aqui fazendo isso. Cadeira.